Bom dia, terceiro ano. Então, como é que tá essa turminha bonita? Ontem a gente teve uma aula por videoaula bem legal, né? Que pôde demorar mais e a prof ficou bem feliz de ver vocês. Então, hoje nós temos nossa aula de História e Geografia. A prof vai compartilhar a apostila. Amanhã tem prova, mas aquele assunto da prova não é difícil. Então, eu optei por uma nova aula, porque nós temos só a semana que vem ainda para a nossa apostila 2, né? Então, a prof vai compartilhar com vocês a apostila e hoje nós vamos começar um assunto novo. Então, vocês acompanham na apostila na página 152. Então, o endereço dos lugares. Nós até agora aprendemos sobre cidades, bairros, né? E agora nós vamos descobrir como que se encontra um lugar dentro de uma cidade ou dentro de um bairro grande. Principalmente um lugar que a gente não conhece, tem que ter o endereço, tem que achar esse endereço. Alguém vai dizer, mas para isso tem o Google Maps. Mas a gente também pode aprender uma maneira diferente de encontrar os endereços, tá? Bloco 11, o endereço dos lugares. Você observou e comparou ruas e quarteirões. Localizou na planta baixa da cidade o bairro onde está a sua escola e descobriu, fazendo estudo do nosso meio, pesquisas, como ele é hoje e como era no passado. A gente não fez essa pesquisa ainda do passado, e essa pesquisa a gente está em dívida, a gente vai fazer essa pesquisa quando voltar para a escola, tá? A prof vai fazer essa pesquisa com vocês. Eu vou convidar uma pessoa que vai falar para vocês sobre o passado lá do bairro da escola. Também estudou o espaço urbano e conheceu as características de algumas cidades. Agora verá como se orientar nas cidades. Então, por que as pessoas e as empresas enviam cartas? Elas enviam cartas para se comunicar com alguém. Isso aqui hoje em dia é um pouco raro ainda entre empresas, porque muitas enviam e-mail, né? Então, quando a partir do momento que começou tudo online, os e-mails, daí foram diminuindo o número de cartas. Mas tem lugares ainda remotos, assim, distantes, onde as pessoas ainda recebem as coisas por carta, certo? 2. Se você quisesse escrever uma carta para alguém, como faria para que essa carta chegasse até a pessoa? Então, a primeira coisa que eu teria que fazer é colocar o endereço da pessoa nessa carta, certo? Sem o endereço certinho, o código de endereçamento postal, né, que é o CEP, essa carta não vai chegar no seu destino, porque o carteiro não vai saber para quem entregar essa carta. Ele precisa ter o nome da rua, o número, o bairro, a cidade, o CEP, porque cidade pequena tem um código de endereçamento postal. Mas cidades grandes, cada rua tem um código, então o carteiro precisa saber para localizar esse lugar. Agora vamos aqui fazer uma atividade. Atividade 1. Você estudou que uma cidade é formada por muitas casas, prédios, ruas, praças, bairros. Mas como fazer para encontrar uma casa entre tantas existentes em uma rua da cidade? Então, aqui nós temos uma cidade grande. Aqui dentro da cidade, nós temos circulado um bairro. Aqui nós temos apontado uma rua. E aqui nós temos apontado uma casa, aqui o telhado da casa. Então, aqui nós temos a cidade, aqui vocês vão escrever o nome da cidade, vocês podem inventar ou fazer uma cidade que vocês conhecem. Aqui nós vamos escrever o nome do bairro, aqui nós vamos escrever o nome de uma rua e aqui nós vamos escrever o número de uma casa, certo? Vou repetir. Você vai criar um nome para essa cidade, para esse bairro que a flecha mostra que vai aqui, para essa rua e número para essa casa. Então, vocês vão preencher os espaços dessa imagem, dando nome, cidade, bairro, rua e número da casa, certo? Fazer essa atividade com muito capricho. 2. Ao colocar nome da rua e número da casa, ficou mais fácil encontrá-la entre tantas outras casas da rua, do quarteirão e do bairro. Justifique sua resposta. O que você acha? Na hora que eu coloco o nome do bairro, o nome da rua e o número da casa, ficou mais fácil de localizar? Então, vocês vão justificar essa resposta. Quem colocar sim,
vai escrever sim. Quando os bairros, as ruas têm nomes, torna mais fácil a localização de um lugar. Então, a resposta vai ser essa. Quando os bairros, as ruas têm nome, torna mais fácil a localização de um lugar. O endereço de cada lugar. Ao dar nomes para a cidade, o bairro e a rua e o número para a casa, você escreveu as principais informações que compõem o endereço. Esses dados tornam possível a localização de uma casa, uma loja, uma escola, etc. Né? No endereço de um apartamento, há 2 números, do prédio e do apartamento. Então, aí diz o número do prédio, que é o número na rua. Na rua tem um número. O prédio tem um número, que é o número da rua. Aí se coloca o nome, né? Vírgula, daí o número do apartamento. Todos os lugares de um município têm um endereço. O que você vê abaixo é fictício, mas contém todos os elementos de um endereço real. Então, esse endereço foi inventado, mas é bem assim que é o endereço real que tem que se colocar no envelope. Escola Milton Santos, Avenida Pedro Gonçalves, número 100, bairro Bosque, Rio Branco, Acre. E aqui o código de endereçamento postal. Ele é composto de 6 números mais 3, tá? Então, vamos acompanhar aqui nesse amarelinho. Para facilitar a localização de endereço e a entrega das correspondências, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, criou o Código de Endereçamento Postal, que nós chamamos de CEP. Atualmente, o CEP utilizado no Brasil é composto de 8 algarismos, divididos em 2 partes, uma com 5 e outra com 3 algarismos, separadas por um hífen, assim, ó. 12.690-000, né? Então, aqui é 69.900-00, né? Então, toda carta precisa ter esse código de endereçamento postal, ok? Atividade 2. Escreva abaixo o endereço completo da sua escola. Vocês vão encontrar o endereço completo da escola de vocês lá no início da agenda de vocês. Uma das primeiras folhas da agenda tem o endereço completo da escola do Colégio Sinodal Dr. Blumenau. Colégio Sinodal Dr. Blumenau, Avenida 21 de Janeiro, vírgula, colocar um número, bairro Centro, Pomerode, Santa Catarina, e aqui o código de endereçamento postal, ok? Então, isso aqui vocês vão também preencher, certo? E agora, mais uma página. Como chegar ao endereço de um lugar? Quando uma pessoa precisa ir a algum lugar de uma cidade, uma escola, uma residência, uma loja, uma rua ou um bairro, ela precisa localizar o destino e definir o trajeto para chegar até lá. Para isso, deve anotar o endereço de onde quer chegar, nome da rua, nome do lugar e nome do bairro. Estudar, consultar a planta baixa da cidade para verificar a relação entre a própria localização, o ponto de partida, a localização do endereço para onde você vai, o ponto de chegada. Estudar o caminho entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Se a distância for grande, deve-se anotar o nome das principais ruas e avenidas do trajeto. Durante o trajeto, observar o nome das ruas e avenidas colocadas nas placas ou nas construções, sempre nas esquinas. Então, essa rua que vem daqui é a Rua São João, e essa rua que entra para cá é a Rua Ipiranga. Placas indicando a esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Aqui, ó, plantas de cidades podem ser encontradas em listas telefônicas, guias de ruas e sites. Elas também são vendidas em bancas de jornal. 5. Quando encontrar o bairro desejado, localizar a rua e em seguida o número do lugar. Seu ponto de partida é no próprio bairro, localizar a rua e depois o número. Os números estão sempre organizados em ordem crescente ou decrescente. Os pares ficam de um lado da rua e os ímpares do outro. Então, se o meu número termina em número par, eu procuro de um lado da rua, não preciso olhar para o outro lado. E se meu número termina em número ímpar, eu vou olhar naquele lado que os números das casas são ímpares, certo? Então, assim se acha um lugar numa cidade. E agora, a prof vai dar uma tarefa para vocês, além dessas aqui. Quem quiser, deixa eu interromper o compartilhamento. Ó, pessoal,
Quem quiser escrever uma carta para a prof, eu vou colocar lá no Clipe Escola o meu endereço certinho. Eu não vou colocar o nome da minha rua, eu até posso colocar, mas a minha carta que eu vou receber, ela vai para uma caixinha que está no correio, chamada caixa postal. Por quê? Porque a prof mora longe do centro e onde eu moro não vem correio, né? Ele não entrega. Então, eu tenho que colocar o meu CEP. Se eu coloco o meu CEP, vai aparecer Parque Malve. Só que eu moro longe do Parque Malve. Então, para isso, nós pagamos a assinatura de uma caixa postal, que é uma caixinha que tem no correio com chave. Aí o pessoal do correio coloca a minha correspondência lá dentro, toda a nossa correspondência, e quando a gente vai para o centro, a gente abre aquela caixinha e tira a correspondência. Então, a prof vai ficar muito feliz se eu encontrar lá na minha caixinha postal uma cartinha de vocês. E cada um que me escrever uma cartinha, eu vou responder e vou colocar no correio. Mas para isso eu preciso que vocês coloquem o endereço de vocês no verso, tá? O envelope na frente vai o endereço da professora e no verso vai o endereço de vocês. Somente com esse endereço que vai constar no verso é que eu vou conseguir responder a cartinha e colocar no correio. Aí vocês vão ver como é gostoso receber uma cartinha pelo correio. É uma sensação muito agradável. Quem quiser, né, então escrever uma cartinha para a professora, colocar no correio, né, e depois a professora responde e o correio vai entregar para vocês, ok? Então, essa é a nossa aula de História e Geografia de hoje, certo? Eu espero que vocês façam as atividades com muito capricho e até a próxima aula.